Boa noite para você de casa. A Prefeitura muda o horário de funcionamento de bancos e diz que é para atender a determinação da Febraban. Mas Febraban afirma que o horário não é definido pela Federação nesta pandemia, e sim pelo Banco Central, e completa. Novo horário já vigora há 3 semanas no país, com 1 hora de atendimento preferencial de 9 às 10 horas. A maioria diz que a alteração não resolve problema de aglomeração em Patos de Minas. A Prefeitura de Patos de Minas anuncia corte de salário de contratados que ficaram 12 dias sem trabalhar na pandemia. A avaliação dos candidatos do vestibular 2020 do Unipam, que teve novo mecanismo de aplicação e regras de biossegurança. Até 2021, todos pagarão mais caro pela tarifa da Copasa em Patos de Minas. Jornalismo da NTV questiona a qualidade da água ofertada à população. Indústria automobilística enfrenta dificuldade com matéria-prima e mineiros para fazer transferência de veículo. Tem ainda a análise da notícia e mais informações na edição desta segunda-feira. No ar, o NTV News. Até 2021, a população de Patos de Minas pagará mais caro a conta da Copasa. 30% mais. Isso porque será cobrado o valor pelo tratamento do esgoto, que, segundo a concessionária, está previsto em contrato. A partir de janeiro de 2021, 68 mil proprietários de casa deverão pagar o tratamento de esgoto em Patos de Minas. O valor cobrado deve ser de 33% sobre a tarifa de água. A partir de janeiro, nós vamos iniciar a cobrança do tratamento aqui em Patos de Minas. E ele vai acontecer de forma gradativa. Janeiro aplica-se a tarifa de 33% em relação ao da água. Julho, nós vamos aumentar já para 2/3. Nós estamos em uma época de revisão tarifária da ARSAI, onde a ARSAI vai definir os percentuais. Então, a gente tem falado que a partir de julho aumentará para 2/3 e janeiro de 2022 a população vai pagar a tarifa em relação ao tratamento de esgoto de forma integral, que representa hoje 100% do valor da água. Segundo a superintendente da Copasa, são mais de 58 mil ligações de esgoto e água. A cobrança se dá a partir de uma assinatura de um contrato com a Prefeitura, fato que aconteceu em outubro de 2019. Ficou pactuado entre Prefeitura e Copasa que nós iniciaríamos a cobrança desse tratamento de forma gradativa a partir de 2021. E o que é a resolução da ARSAI? A ARSAI é a agência que nos regulamenta. A ARSAI é o órgão responsável por definir a tarifa que a Copasa vai aplicar e aplica em todos os municípios que ela presta o serviço de água e de esgoto. Daqui a pouco no NTV News, na análise da notícia, a gente vai falar mais sobre a Copasa, até porque os usuários esperam que, se a conta vai aumentar, o serviço prestado pela companhia seja de qualidade. 2 homens foram flagrados neste domingo no Jardim Centro, em Patos de Minas, com cerca de R$180 mil, armas e drogas. Há suspeita de que eles pertençam a uma organização criminosa. A abordagem aconteceu na Avenida Fátima Porto. Lá, os policiais militares constataram que no veículo estava Renato Aurélio Boaventura Marques Araújo, de 36 anos, e Vinícius Silveira de Mendonça, de 30 anos, que pertence à organização criminosa composta pelo irmão de Renato. Após busca no carro, foi encontrada uma mochila infantil. Nela havia R$ 176.302. Na casa de Vinícius, no guarda-roupa do quarto dele, foram encontrados uma pistola 380, 4 carregadores, 76 munições calibre 380, uma máquina de cartão, um radiocomunicador, 36 comprovantes de transações bancárias, sendo 13 a partir de 2017 até 2018, nos valores variados de R$ 250 a R$ 700, 10 comprovantes entre 2017 a 2018 no valor de R$ 250 e mais 13 comprovantes de depósitos de 2018 a 2020 com valores de R$ 60 a R$ 1.500. Ainda uma barra de maconha, uma barra pequena, 4 tabletes também de maconha, uma balança de micropesagem, um papelote de cocaína, 2 papelotes de entorpecente sintético,
24 munições de calibre 9mm e R$ 3.368. Na casa, haviam 2 carros da propriedade de Vinícius, sendo um Audi A6 e um Ford Fiesta sedã. Em cada um deles foi apreendido um tablete de maconha. Os 2 celulares dos homens foram apreendidos. Na casa de Renato, nada foi encontrado. Renato foi preso por lavagem de capitais, associação criminosa e associação para o tráfico de drogas. Já Vinícius, por lavagem de capitais, associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo, munições e tráfico de drogas. Vale lembrar que informações apontam que no dia 11 deste mês, denúncias chegaram para a Polícia Militar que Regis Ricardo Boaventura Marques Araújo, irmão de Renato, estaria na residência de Leomir Martins Gomes, membro de outra organização criminosa em Patos de Minas, e que estaria recolhendo dinheiro que seria do tráfico de drogas. No dia, foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro, drogas, munições e uma arma de fogo. No dia, Leomir e Regis foram presos por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, porte ilegal de arma e associação para o tráfico. Um caminhão que estava estacionado em um posto de combustíveis na Avenida JK, no bairro Planalto, em Patos de Minas, foi furtado nesta madrugada. O veículo amarelo é de 1999 e o número da placa é BUD 1880. Quem tiver qualquer informação pode acionar o 190 ou ligar para 99975-2573. Na sequência aqui no News a gente mostra mais de William de Campos, novato que também garantiu cadeira no Legislativo patense. E indústria automobilística enfrenta dificuldades com matéria-prima e mineiros para fazer transferência de veículo. Você tem acompanhado aqui no NTV News mais sobre os vereadores eleitos em Patos de Minas. Nesta segunda-feira vamos mostrar William de Campos, novato na política e que tem a área social como prioridade. William de Campos, do Patriota, foi eleito com 1.088 votos. Irmão de outras 8 pessoas, nascido em Patos de Minas e cheio de histórias no município para contar. Eu sou morador aqui do bairro Jardim Esperança, desde quando surgiu o bairro. Lembro que quando mudei para cá, as ruas era tudo, nem cascai não tinha, era terra vermelha. O Caique estava sendo construído, meu pai trabalhou no Caique, né? E desde então a gente lutou para construir nossa casa de mutirão, nós 9, família grande, 9 irmãos. Diante das conquistas que teve ainda na juventude, o homem começou a se interessar por projetos sociais e de lá para cá teve o apoio da comunidade e da família para isso. Comecei a trabalhar projeto social, fui convidado pelo senhor Elísio, ele era o presidente do bairro aqui na época. Eu tinha somente 17 anos, quando entrei como diretor de esporte. A nossa quadra tinha acabado de ser construída, eu gostava muito de ficar lá e ele me convidou para participar. Nunca tive interesse político, nem interesse de participar dessas coisas, mas vi ali a necessidade de estar fazendo um trabalho social com as crianças aqui da comunidade, até mesmo com a minha família, nós fomos muito ajudados, então surgiu esse despertar da gente ajudar outras famílias carentes também, ajudar outras crianças. E foi daí que começou o Natal Solidário há mais de 15 anos, Dia das Crianças há mais de 10 anos, Projeto Valorize Seu Bairro e por aí vai indo. Com isso, surgiu o interesse e a oportunidade de se candidatar a vereador em Patos de Minas. E a campanha foi positiva para conquistar o resultado e a vaga para o cargo público. Minha primeira vez como candidato, tinha certeza que o pessoal queria mudança. Várias pessoas chegaram em mim, sai candidato, não precisa de uma pessoa igual você. Foi onde eu sentei com a minha família e a gente resolveu sair candidato. A campanha foi bacana, tive muito apoio. Apoio até de pessoas que eu nem conhecia, topava em algum lugar, vou te ajudar, e ajudando por causa da causa, né? O pessoal das comunidades carentes sofreu muito com a vinda do Covid e assim, algumas comunidades deu conta de dar uma assistência bacana, né, para minimizar esse sofrimento nas comunidades. Então assim, foi uma campanha bacana, gastei pouco dinheiro, porque eu também não sou rico, sou pobre, e assim, tive pouca ajuda. E chegamos ao êxito aí, com o apoio da comunidade. A vitória não é só minha, foi de todos nós e estou muito feliz.
Agora eleito, William já tem planos para os bairros mais carentes da cidade e para a juventude, que, segundo ele, merece ainda mais atenção do poder público e da sociedade. Nós temos muitos projetos em andamento, vários projetos bacanas que eu quero sim implantar em outras comunidades, que vai ajudar outras comunidades, que nem foi aqui no Jardim Esperança. Nós já estamos com 2 hortas comunitárias, a outra é lá no Residencial Monjolo. Vamos fazer a do Aquário e tem outros bairros, Quebé, Caldo da Serra, São José Operário, né, Sebastião Murim, quem quer desenvolver esse projeto. Inicialmente esses bairros que a gente acha mais relevante por enquanto. O poder municipal haja nas comunidades, que encaminha os jovens para o mercado de trabalho. Então, para isso, nós precisamos capacitar os nossos jovens, né? E eu vou lutar por isso, porque não tem outra coisa que tira os meninos das drogas, da prostituição, da vagabundagem, a não ser o trabalho. E para isso, vocês têm que começar cedo e tem que ser qualificado, né? Para concorrer de igual para igual com qualquer outra criança de classe média alta ou classe alta. Eu cresci dentro da comunidade, eu sei a dificuldade das pessoas e eu vou fazer de tudo para trazer o melhor e dar o meu melhor pela comunidade. A venda de carros no Brasil tem crescido e poderia ser até melhor. É que a indústria automobilística tem demorado para entregar carros novos por problemas com a matéria-prima. E depois de comprar o carro, o consumidor também precisa ter paciência, né? O novo sistema de transferência dos veículos do Detran organizou a fila, mas leva mais tempo para finalizar o processo. No mês passado, a venda de veículos novos no Brasil subiu 1,42% se comparado a setembro de 2020, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave. Foram comercializados 332.888 unidades em outubro, o 6º mês seguido de alta e o melhor de 2020 até agora. Isso por conta das facilidades aplicadas. Hoje, com o IOF reduzido e uma taxa de juros de 0,55, faz com que facilite muito o parcelamento. Mas esse resultado poderia ser ainda melhor. É que a indústria não tem dado conta de atender a demanda e o problema está na matéria-prima. Devido à falta de aço no Brasil e o dólar muito alto, então do aço produzido no Brasil está sendo exportado, as montadoras estão tendo uma dificuldade de entregar o carro com um prazo menor a 90 dias. Depois de aguardar pelo carro, o consumidor ainda terá que ter um pouco mais de paciência. A marcação para a transferência do veículo é por meio digital e o horário é agendado. Com a mudança para o sistema informatizado, às vezes, é preciso esperar dias até o processo ser concluído. O número distribuído de senhas é menor do que o que o pessoal está pedindo para fazer a transferência, ou seja, a demanda não está atendendo. Nós temos maior número de transferência com menor número de senhas distribuído. E para vocês terem uma ideia, a próxima data que eu tenho para fazer uma transferência para o cliente é daqui a 12 dias. Então, às vezes o cliente não pode esperar, às vezes ele vai mudar de Patos de Minas, vai fazer uma viagem. Então, isso também dificulta um pouco o nosso trabalho. Entretanto, as autoridades entendem que o sistema oferece mais segurança e praticidade. Fazer com que a tecnologia represente um acesso melhor, mais rápido, mais sério, mais fácil para a população. Esse agendamento eletrônico fica muito mais prático, muito mais cômodo para quem realmente quiser fazer o seu agendamento, fazer sua vistoria aqui na delegacia, possa fazer esse agendamento, vai saber o seu horário certo, vai ser atendido com tranquilidade e vai poder ir embora satisfeito pelo trabalho desenvolvido pela Polícia Civil. E a placa do Mercosul só é obrigatória para veículos novos, no primeiro emplacamento, e também para os que forem transferidos de municípios ou estado. O custo da placa afugentou os demais donos de veículos, que não se enquadram nessas condições. Uma placa hoje custando 260, no meu ponto de vista, é uma placa cara. E como a placa, mais uma transferência, o custo vai para mais de R$500, eu acho que tem adiado um pouco aí o pessoal fazer as transferências. Pois é, muitos desistiram de trocar a placa para a do Mercosul por não serem, é claro, obrigados. Isso devido ao valor que é desanimador, né? Mas não tem escolha quem compra carro zero ou vai transferir o veículo para outra cidade ou estado.
Já já tem futebol aqui no News, pois é, e a avaliação dos candidatos do vestibular 2020 do Unipam, que teve novo mecanismo de aplicação e regras de biossegurança. O vestibular 2020 do Unipam foi diferente e no processo deste ano o Centro Universitário teve uma responsabilidade ainda maior: preparar os ambientes com as medidas sanitárias indispensáveis neste momento. Corredores ainda vazios. Pela manhã, a atenção total foi voltada para a limpeza dos locais do Centro Universitário de Patos de Minas. O horário para a aplicação das provas ia se aproximando e de pouco a pouco iam chegando a equipe de trabalho. Até para quem ia aplicar as provas, o critério de biossegurança era rígido. Em uma fila com distanciamento social, os colaboradores iam chegando e pegando os equipamentos de proteção individual obrigatórios por aqui. Os portões se abriram ao meio-dia e fecharam às 12h45, tempo suficiente para que nenhum aluno entrasse na instituição sem antes passar por um teste de temperatura corporal. O álcool em gel estava disponível na entrada, corredores e principalmente dentro das salas de aula. Uma das mudanças mais importantes para prevenir a disseminação do coronavírus este ano durante o vestibular foi com relação aos lugares fechados. No ano passado, salas como essa davam então espaço para até 50 alunos. Este ano, apenas 20. E isso com um distanciamento mínimo de 1,5 m, janelas abertas e o uso obrigatório da máscara de proteção individual. Existem coisas que são básicas, como por exemplo a aferição da temperatura na entrada do campus. Ninguém pode adentrar ao campus se a temperatura estiver igual a 37,8 graus Celsius ou mais. O uso obrigatório de máscaras e a higienização das mãos com álcool em gel o tempo todo. Os nossos colaboradores que estão trabalhando no processo seletivo, além da máscara normalmente, estão usando também um face shield, que é aquela máscara acrílica, e também tomando todos os cuidados para que nós evitemos aqui no nosso campus contaminação. Além disso, vale lembrar que nós adotamos nas nossas salas, nós colocamos 20 candidatos por sala, ou seja, adotando aí o espaçamento mínimo de 1,5 m entre os candidatos. O exame aplicado esse ano segue a mesma diretriz dos demais que foram aplicados no Unipam nos anos anteriores. Para que o candidato tenha a melhor experiência possível, mesmo em tempos pandêmicos, quando nós tivemos que adotar algumas medidas excepcionais, porque a situação realmente ela é excepcional. Mas não é por isso que nós deixamos de realizar o processo seletivo na nossa instituição, porque nós sabemos que o ingresso ao ensino superior ele tem a ver com todo um projeto de vida que as pessoas têm e com um sonho, o sonho de estudar numa universidade. Foram 5 horas de provas online e presencial no vestibular 2020 do Unipam. O resultado do processo seletivo será divulgado na próxima sexta-feira e esse ano só pela internet. Foram mais de 2.500 vestibulandos para mais de 30 cursos de graduação do Centro Universitário de Patos de Minas. A diferença deste ano foi apenas a divisão de provas realizadas no campus e aquelas que puderam ser realizadas de modo virtual. A diferença é que nós não tivemos toda aquela movimentação dos anos anteriores. E era justamente esse o objetivo, né? Nós acreditamos que o vestibular online remoto tenha contribuído para diminuir o número de pessoas que afluíram ao campus. E aí a gente pôde fazer tudo com muita tranquilidade. Ao final de mais de 4 horas de prova, a Ana Luísa foi para casa. A escolha para realizar a prova para o curso de psicologia no campus tem motivo. Preferi fazer presencialmente por causa de foco, que eu não tenho muito em casa, e por não correr risco de internet também. Aí eu preferi presencialmente. De verdade, eu quero muito passar, mas assim, por causa desse ano eu não estou me cobrando tanto pelo fato de esse ano não ter sido um ano de muitos estudos, mas se Deus quiser vai dar certo, vou passar. O Lucas escolheu o curso de engenharia elétrica. Com a escolha da prova presencial, ele acreditou que poderia se dedicar mais. Foi até que bem tranquilo. Teve algumas que
teve uma dificuldade, que não só meu forte, tipo biologia, mas de resto eu achei bem tranquilo. Porque eu percebi que eu tava, antes, o meu rendimento era muito maior, presencial do que virtual. Assim como a Ana Luísa e o Lucas, a Giovana Guimarães, que escolheu o curso de Direito, considerou a prova tranquila e estava dentro do plano de estudo. A prova estava esperado, né, o que é sempre cobrado, porque a faculdade é de extremo gabarito, então a prova não é uma prova simples, mas não é uma prova impossível para quem estudou, estava fácil. Para cada modalidade, um tema de redação. Online, intolerância. Presencial, fanatismo. Agora se tem a expectativa para o resultado dos vestibulares. Anote aí a data, 27 de novembro, a partir das 4 horas da tarde, no site www.unipam.edu.br. Os resultados saem no dia 27, sexta-feira, a partir das 16 horas, no nosso site resultado.unipam.edu.br. É um tema muito importante. A problematização desse assunto é com certeza essencial para a sociedade, para o bom convívio, né, entre as pessoas da sociedade. Então eu acho bom sim que a universidade use da redação para poder abordar o tema. A gente muda de assunto e fala de futebol, né? Mais uma partida cercada de desafios para o Atlético Mineiro. A quantidade de desfalques em decorrência da Covid-19 tem sido desafiadora. E na partida contra o Ceará, nesse domingo, teve até jogador expulso. Foi na raça que o Galo conseguiu empatar e, como se não tivesse muitos, né, para o próximo jogo, terá mais problemas. Com atletas importantes em isolamento por conta da Covid-19, o jeito foi se adaptar ao que tem e criar estratégias para enfrentar o Ceará neste domingo no Castelão. Mas foi o Galo que abriu o marcador, Sacha aos 28 minutos. Na segunda etapa, o Ceará descontou e virou, com Léo Chu aos 2 minutos e Felipe Viseu aos 11. Para piorar para os alvinegros, Borreiro foi expulso aos 24 minutos. Mas Keno, de pênalti, salvou o Atlético da derrota. A gente veio preparado, né, sabendo que eles poderiam escolher um jogo mais agressivo, nos pressionando mais dentro do nosso campo, ou marcando um pouco mais atrás. Eles optaram por essa segunda opção no início do jogo, não subiram tanto para nos pressionar no primeiro tempo. E a gente conseguiu ter um bom controle do jogo, riscos muito baixos. Que a gente perdeu um jogador, eu senti que a equipe cresceu muito dentro do campo e acho que isso tem que ser valorizado, né? A equipe emocionalmente ela cresceu, foi para cima, nós empatamos logo na sequência e a gente pôde também ali em algumas situações com um pouquinho mais, né, de ajuste, de detalhe, a gente poderia ter saído com uma vitória ali no final do jogo. O empate fez com que o Galo ficasse na liderança, com o mesmo número de pontos que Flamengo, mas os alvinegros têm uma vitória a mais. O Atlético volta a campo nesta quarta-feira contra o Botafogo e terá ainda mais desfalques. O lateral esquerdo, Guilherme Arana, e o meia, Dila Borreiro, terão que cumprir suspensão. Tem algumas alternativas e isso a gente ainda tem um tempo amanhã no campo, a gente já bem cedo está no campo para treinar, a gente já está pensando na vitória contra o Botafogo. Sem alternativa, não resta ao Galo senão assimilar as perdas e se rearranjar com as peças disponíveis. O grupo não constrói o que esse grupo construiu nessas rodadas de ficar na liderança num campeonato tão duro como o brasileiro, se não tiver uma força mental, se tiver uma capacidade de superar desafio como esse grupo tem mostrado. Pois é, o retorno do Galo a campo na quarta-feira será às 21h30 contra o Botafogo, que não está em boa situação no Mineirão. Depois do intervalo tem análise da notícia. A Prefeitura muda de horário de funcionamento de bancos e diz que foi para atender determinação da Febraban. Mas Febraban afirma que o horário não é definido pela Federação e sim pelo Banco Central. O estudo clínico da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a biofarmacêutica Sinovac,
chegou à fase final. Os resultados serão divulgados na primeira semana de dezembro, segundo o Butantan e o governo de São Paulo. A conclusão da pesquisa científica, realizada com 13 mil voluntários em 16 centros de pesquisa, será enviada pelo Comitê Internacional Independente, a Anvisa. O resultado da fase anterior da Coronavac foi publicado pela revista científica Lancet, uma das mais importantes do mundo, e mostrou que a vacina é segura e tem capacidade de produzir resposta imune no organismo após 28 dias, de sua aplicação em 97% dos casos. A previsão é de que 46 milhões de doses estejam disponíveis no Brasil até janeiro de 2021. E cobrado na primeira reunião da Assembleia Fiscaliza 2020 pelos deputados mineiros, nesta segunda-feira, o secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, teve que responder sobre a implementação do plano de contingenciamento para distribuição e aplicação da vacina contra a Covid-19. O secretário disse que a vacina deve estar disponível no estado de Minas entre fevereiro e março de 2021. Vamos à análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia, que divide a tela comigo nesta noite de segunda-feira, para a gente avaliar e fazer análise de vários assuntos, de vários temas aqui no NTV News. Ludmila, boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite para todos que acompanham o NTV News. A gente chega para aquele momento de dialogar, de conversar sobre alguns assuntos que, olha, a gente pensa que vai ter calmaria e quando a gente percebe, não. Tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para a gente dar o ponto de vista já nesse início de semana, viu, Odair? Pois é, Ludmila, na sexta-feira você comentou aqui, enquanto a gente fazia a análise, de que sempre na quinta e na sexta o número de casos novos da Covid-19 tem uma queda, diminui em relação aos outros dias da semana. Na sexta foi dessa maneira, foram 8, se não me falha a memória. Hoje, segunda-feira, 2 dias depois, sem aí os boletins da Prefeitura, que não os publica no fim de semana, nós tivemos um acréscimo de mais 34 casos aqui nesses números em comparação com a sexta-feira passada. Pois é, daí foi uma constatação, até que uma observação feita por você, essa questão de chegar na sexta-feira, ter essa diminuição, e a gente acompanha os parâmetros e observa isso, uma queda em relação ao montante registrado ao longo da semana. E olha só, 34 novos registros no final de semana, tivemos aí nesse boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira pela Prefeitura de Patos de Minas, e se a gente observa os números gerais, os demais também são preocupantes, porque olha só, temos um outro dado que é com relação à quantidade de pessoas em isolamento domiciliar se recuperando da Covid em uma crescente. Desde a semana passada, esse número aí tem apontado para cima. Olha só, são 29 novos casos de pessoas doentes se recuperando em casa, viu? E temos aí também, Odair, um outro dado que chama a nossa atenção, além de confirmações, questão também de pessoas doentes e se recuperando em casa, não há muita alteração com relação aos casos internados e permanece o número de doentes internados com gravidade em Patos de Minas. Por falar em número de internados, vamos saber como é que está a taxa de internação na segunda tela aí, chegando para a gente comparar também com a sexta-feira, Ludmila. Pois é, Odair, aí de novo a gente fala, que Patos de Minas não respirou em nenhum momento com tranquilidade. Esse é outro número que reforça isso aí, porque temos mais pacientes internados entre suspeitos e confirmados de Covid-19 em Patos de Minas, temos mais pacientes com relação de ocupação. Também são pessoas que vêm de outros municípios e que se recuperam da Covid-19 em Patos de Minas. Com relação à sexta-feira, tivemos ali ou estabilização ou mesmo número de ocupação, aí os números de ocupação de UTI são iguais, mas os clínicos tivemos aumento, um ligeiro aí. A gente está tendo um pequeno problema com o áudio da Ludmila e a Ludmila faz essa participação de casa aí de maneira remota, pela internet, e a gente está tendo uma pequena oscilação aí na internet dela, nessa
nessa transmissão. Mas deixa aí na tela então, Luiz, essa nossa tela. Justamente era isso que a Ludmila estava comentando, dessa questão de ocupações, né? Nós temos aí a questão do Covid públicos e privados, em comparação com o Covid público e privados de hoje, né? Você vê aí que permanece em 34,62. Os clínicos também, houve alteração, né? Nos clínicos de 9,38, que antes era de 8,70. E aí na ocupação geral, tínhamos 52,58%. Hoje, 46,71%. Ludmila, você já está pronta aí? Já está a posto? Porque nós tivemos uma oscilação aí na sua transmissão. Odair, estou aqui prontíssima. Não sei qual parte aí vocês não me ouviram, mas o que a gente disse aí que, a não ser os percentuais ali de ocupação, de leitos de UTI, os demais tiveram aumento, ligeiramente mais tiveram. E reforça aquela questão que a gente sempre fala, que em Patos de Minas não tivemos um momento de respiro ou de queda de casos, somente de subida, e os números aí atestam, corroboram para essas questões que estamos chamando a atenção incessantemente por aqui, não é, Odair? E na segunda-feira é justamente aquele termômetro ainda mais para cima, né? Quando a gente tem aí 2 dias sem essas notificações, sem o boletim, né? O registro de notificações, os boletins são emitidos que no fim de semana não ocorre. Quando chega na segunda-feira a gente tem esse boom. Segunda e terça tem um boom muito alto aí de casos e é bom que a gente fique muito atento a isso. Mas vamos mudar de assunto, Ludmila, vamos falar da questão dos bancos, né? Porque a Prefeitura de Patos de Minas alterou o horário de funcionamento dos bancos. A gente falou disso aqui na sexta-feira, falamos aí durante a semana também. Na sexta-feira chegamos a falar dessa situação aí, inclusive da Caixa Econômica Federal e de outros bancos, com o prazo, né? E essa mudança ela passa a ser obrigatória a partir do dia 30. Tem um material aí, vamos acompanhar. Desde o início da pandemia, em março, as agências bancárias em Patos de Minas passaram a realizar os atendimentos pela manhã até o meio-dia. O horário bancário de 8 às 12 horas foi implantado por meio do Decreto Municipal 4.808, com o objetivo de barrar a contaminação do coronavírus. Os estabelecimentos comerciais também tiveram horário de funcionamento restrito na época, mas, de lá para cá, muita coisa mudou e o horário foi novamente estendido para ambos os casos. Entretanto, as reclamações continuaram. As filas e aglomerações nas portas dos bancos renderam diversas reportagens à NTV. Eu cheguei aqui 6h30 da manhã, a fila já estava virando lá. Porque às vezes a gente chega lá, já passou da hora de ser atendido, né? Outra vez a gente vem de longe, chega aqui e não dá certo as coisas. Acontece, quando eu cheguei às 8, eu tive que pegar a rabeira lá atrás, ó, lá na ponta ali, ó. Agora é que eu estou chegando aqui na porta. Isso é um absurdo. Depois de tantas queixas, finalmente veio a alteração. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que a partir dessa segunda-feira, as agências bancárias poderão funcionar de 10 às 15 horas, sendo nesse primeiro momento opcional para aquelas que já se sintam preparadas para a troca de horário. Já a partir do dia 30 de novembro, a mudança será obrigatória para todas as instituições financeiras. Pelas ruas, a decisão divide opiniões. Eu acho que não, acho que vai ficar igual. Por quê? Ou pior. Porque a parte da manhã é mais tranquilo, né? Porque de 10 da manhã até as 3 da tarde tem o horário de almoço de muitas pessoas, né? Eu acho que pode complicar. E também não vai adiantar muito, seria melhor se fosse o dia todo, né? Não só um período, não, pra mim fica redundante, dá na mesma. Capaz que não resolve nada, né? Que sem enrolo, trem enrolar demais. Mas esse trem tinha que ter uma fila pra cada coisa, né? Aí andava mais rápido e não tinha tumulto. Eu acho que deve diminuir, né? Porque antigamente esse era quase o horário normal, né? Que funcionava de 11 às 4. Então acho que vai melhorar bastante as filas, que está muito grande, está muito complicado para a gente, né? Que precisa dos bancos. Eu acho que vai. Né? É lógico também que se aumentou o prazo, né? Vai diminuir a fila. Eu acho que não melhora não, esse povo aí, o poder deles é grande demais, então o brasileiro sempre é isso aqui, é fila, 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 o aposentado tem prioridade, não tem mais e tudo isso, não adianta. A demora de atendimento aí, a pessoa tem que tirar o dia inteiro para vir cá.
Ô Ludmila, no texto da Prefeitura nós temos aí, então, uma semana de adequação para que esses bancos, então, possam fazer essa transição. Alguns, inclusive, já estão com horário de 10 às 15 horas. A Caixa, por exemplo, passa a partir do dia 30 a fazer esse horário. Mas aí a informação que a gente tem, que você chegou a me falar isso em off, é que a Febraban ela teve uma outra determinação com prazo diferente, inclusive sobre a obrigação de quem, né, para poder definir esses horários bancários aí nos municípios. Antes da gente mostrar essa questão da Febraban, daí só vamos colocar na tela aí os horários do funcionamento de bancos em Patos de Minas nessa semana de adequação, porque a gente sabe que no dia 30, na próxima segunda-feira, portanto, teremos aí o funcionamento de 10 às 15 horas como padrão para todos os bancos, segundo determinou a Prefeitura de Patos de Minas. Então, essa semana, até a sexta-feira, a gente tem aí na tela, ó, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Credicopa e Sicredi funcionando já nesse novo horário, de 10 às 15 horas. Aí tem a Caixa, que já avisou que essa semana vai ficar de 8 às 13, mudando, portanto, na semana que vem. Mercantil de 8 ao meio-dia. O Cicobi Credipatos de 9 às 15 horas. E temos também a Unicred funcionando de 8 ao meio-dia, só para a gente ter e as pessoas entenderem, porque acaba criando uma confusão danada essa questão aí. Cada um funcionando nesse termos de ajuste. O que a Prefeitura poderia ter feito para facilitar a vida de todo mundo passado essa mudança como obrigatória para a segunda-feira, até para que os bancos pudessem nessa semana aí se ajustarem, mas o que aconteceu foi dada essa liberdade, cada um aí tem e estabeleceu um horário também de adaptação durante essa semana. E aí, Odaí, nós perguntamos na rede social da NTV, no Instagram, @NTV Patos de Minas, se as pessoas gostaram desse horário estipulado pela Prefeitura, de 10 às 15. Se acha, por exemplo, porque se houve alguma mudança, é para poder melhorar, pelo menos é o que o usuário entende, é o que a gente espera. A gente perguntou à população se as pessoas gostaram dessa mudança, se acha que vai ajudar, por exemplo, a conter aí a aglomeração, conforme a Paula já tinha conversado com algumas pessoas, né, na fila, na porta dos bancos, aí nós perguntamos, vamos voltar ali só para a gente ver, olha, 80% acha que vai trocar 6 por meia dúzia, com relação à aglomeração, não vai adiantar nada, não vai adiantar coisa nenhuma, vai mudar o horário, muitos aí vão permanecer atendendo neste horário aí de 5 horas, atendimento à população, mas não vai adiantar nada, viu, Odaí? Mas aí não seria praticamente a mesma coisa de antes, Ludmila, que antes era de 11 às 16 horas, né? Antes da pandemia, que eu estou dizendo. E as pessoas eram atendidas, né? Cumpriam esse horário. Então, quando a gente vê que 80% discorda do horário, não há uma falta de entendimento aí, não? A questão principal é que, como a gente está em meio a uma pandemia, o que se espera são medidas que nos ajudem a ficarmos aí em menos contato possível, principalmente em um mesmo espaço, assim evitando a contaminação ou a transmissão da Covid-19. Como muitas pessoas precisam utilizar os bancos, e ainda mais agora, tendo que ir às agências bancárias, principalmente a Caixa Econômica Federal, para sacar os auxílios emergenciais e outras ajudas do governo federal e também estadual, o que acontece? A gente tem um maior volume de pessoas em determinado banco, e as pessoas esperavam que houvesse alguma medida que pudesse ajudar as pessoas, e não ao contrário. Então, temos pessoas que foram retiradas de dentro da agência, colocadas do lado de fora, e segundo o decreto municipal, o que deveria haver seria uma fiscalização e um ordenamento das filas ali, pelo menos com relação ao distanciamento e tudo mais. Só que a gente percebe que, na maioria das vezes, isso não ocorre, as pessoas
ficam numa fila interminável, muitas vezes sem nenhum tipo de orientação, e a gente percebe que acabou trocando aí 6 por meia dúzia e de pouco mudou alguma coisa com relação a esse tipo de alteração aí. O que precisaríamos era de medidas que nos auxiliassem, que ajudassem a população que necessita, porque quem gosta de enfrentar uma fila de banco? Me diga uma pessoa que suporta ficar ali de bom grado. É uma questão de necessidade. Se você está ali, é por uma questão de necessidade. Então, que sejamos tratados ali com o mínimo de respeito, com o mínimo de cuidado e zelo por aquela instituição bancária. Essa é a questão. Esse horário precisava sim ter sido alterado em meio à pandemia, mas a fim de proporcionar segurança a essas pessoas que precisam de ir, e não ao contrário. Até porque filas em bancos a gente vai ter a vida inteira, né? Sempre teve, sempre vai ter. O problema é estarmos em meio a uma pandemia. Mas, Ludmila, você, inclusive, buscou informação junto à Febraban, né? Pois é, porque a prefeitura disse o seguinte: olha, estamos mudando este horário porque foi uma determinação da Febraban. E olha só, a Febraban desmente a Prefeitura de Patos de Minas porque não partiu de uma ordem da Febraban. E é uma determinação de uma circular a 3.991 do Banco Central, que determinou atendimento diferenciado enquanto perdurar essa pandemia. Então, não é, nesse momento, segundo a Febraban, uma determinação da federação, e sim do Banco Central. E a Prefeitura de Patos de Minas, ao estipular, ao apresentar essa alteração de horário, disse que era a Febraban que havia determinado, mas não foi população de Patos de Minas, é uma orientação, sim, do Banco Central. E mais, essa alteração começou a vigorar no país em 3 de novembro. Vamos entrar, Patos de Minas, com quase um mês de atraso que as demais agências do país. E não para por aí não, viu, Adair? Segundo a Febraban, também há horário diferenciado para pessoas que precisam de atendimento preferencial, idosos, gestantes e outras pessoas mais. Essas pessoas têm horário preferencial de atendimento de 9 às 10. Depois de 10 às 15 horas, são atendidos os demais clientes. E em Patos de Minas, em momento algum, foi relatado que haverá esse cumprimento aí desse horário preferencial de 9 às 10. Apenas que os bancos vão funcionar de 10 às 15. Então, primeiro, a Prefeitura não é uma determinação da Febraban. A determinação é do Banco Central, que estipulou horário diferenciado para clientes preferenciais, o que não consta também nessa orientação aqui da Prefeitura de Patos de Minas. Então, daí o que a gente percebe é que, de novo, quando chega para a Prefeitura de Patos de Minas determinar, quando chega para o Comitê Municipal da Covid-19 deliberar, há uma confusão total. E a gente sabe muito bem que o município ele tem autonomia para poder estipular horários que ele acha conveniente para que a sua população seja atendida com segurança. É uma garantia constitucional nessa pandemia. E aí a gente vê a prefeitura sempre escorregando. Vamos fazer um intervalo então, Ludmila, rapidamente. A gente volta já com mais análise, porque o jornalismo da NTV está questionando a Copasa, ou questionamos a Copasa, sobre a qualidade da água ofertada à população. E mais, a Prefeitura de Patos de Minas anuncia o corte de salário de contratados que ficaram 12 dias sem trabalhar na pandemia. A gente volta já. Estamos de volta com a análise da notícia aqui no NTV News. Ludmila Bahia continua comigo. E agora, Ludmila, a gente fala de um comunicado que foi feito, um ofício, né? Feito pela Secretaria de Educação, comunicando aos servidores contratados que eles terão desconto de pelo menos 12 dias na folha de pagamento, justamente por causa daquela paralisação da pandemia aí. Em meio à onda vermelha pela qual Patos de Minas passou. Você se lembra bem disso, né? Pois é, Odair, a Prefeitura já comunicou a esses servidores que terão corte no salário.
escolher, foi apenas comunicado a esses educadores essa decisão. Da educação terão que compensar esses 12 dias de trabalho, seja até o ano que vem, para a questão dos funcionários que trabalham com a questão da cantina, por exemplo. Os outros trabalhadores efetivos terão que fazer uma compensação diferente com relação a esses 12 dias não trabalhados. E eu fiquei pensando, é um acúmulo gigantesco quando se fala em educação. Tem muito trabalho a ser feito e vai ser desafiador a educação de 2021, até porque a gente vai ter que mensurar aí o lapso de aprendizagem dos estudantes, que é enorme. A gente não sabe, assim, as perdas, ou não dá para mensurar, por enquanto, as perdas na aprendizagem dos estudantes em 2020. Eu fico pensando, assim, como é que foi desafiador para os professores ensinarem quem está no início da alfabetização, por exemplo, a ler e a escrever para os pais, o quanto foi danoso essa tarefa também de estar presente no dia a dia escolar do filho. E aí a prefeitura vem com essa do corte dos salários. Não seria um momento até de aproveitar essa força de trabalho para elaborar aí como será o planejamento de 2021, de aproveitar esses trabalhadores nesse momento de dar aí aulas de reforço para esses estudantes, já mensurando o ano que vem, ou outras formas de aproveitar essa força de trabalho que anunciar para eles, num momento como esse, que terão os seus salários cortados, hein, Odair? Até porque, Ludmila, esses servidores, eles terão os contratos rescindidos agora no final do ano, porque terminou, é contrato, não serão renovados esses contratos e, além disso, já vão se deparar com o fim de ano, com a indefinição de se continua ou não pelo município, na próxima administração, com o corte de valores do salário. Serão 6 dias no salário de novembro e 6 no de dezembro. Eu imagino a cabeça desses pais de família aí, diante de todo o trabalho que tiveram na educação, com esses cortes aí já anunciados, né? Lamentável a prefeitura agradecer esses trabalhadores, dando aí esse presente de péssimo gosto para os trabalhadores nesse fim de ano. Vamos falar de água, porque, aliás, do abastecimento de água em si e da qualidade dessa água, porque hoje teve uma coletiva da Copasa e falou entre vários assuntos, e além da falta de água frequente em Patos de Minas, nós questionamos sobre outra questão que incomoda bastante os clientes, que é a qualidade dessa água e como ela é ofertada. O Carlinhos mora na rua Rio Guaporé, bairro Sobradinho. Desde quinta-feira, a situação dele é esta: a água da torneira e até do filtro com coloração diferente. Quinta-feira à noite já começou a sair um pouco de água suja. Na sexta-feira percebemos que era uma água suja e com odor. Então não tinha jeito a gente fazer almoço, não tinha jeito de você escovar dente e a gente teria que pegar sempre água filtrada. Eu fui usar água filtrada, até no próprio filtro começou a sair água suja. Significa, eu perdi um filtro, a caixa d'água está toda contaminada porque estava saindo com odor e água suja. A situação, segundo ele, está em todo o bairro Sobradinho. Independente de qual bairro que seja, precisa da Copasa dar ciência aos moradores que vai faltar água, que a água teve um probleminha, tudo bem, é aceitável. Agora, sem nenhuma justificativa... Sem água em condições para atender suas necessidades, o educador físico tem que ir para a casa de amigos. Eu tive que tomar banho em casa de amigos. Como é que eu fico nessa situação? Eu vou ter que agora contratar alguém de novo para poder tirar a água todinha da caixa d'água, higienizar a caixa d'água. E outra coisa, eu vou ter que comprar outro refil de filtro, porque aquilo já não presta mais, eu não posso utilizar aquilo lá. Então, quer dizer, e eu só fiquei com prejuízo. O problema não é somente o do Carlinhos. Inúmeras vezes, consumidores reclamaram sobre a qualidade da água que sai da torneira. Segundo a superintendente da Copasa, cada cliente deve entrar em contato com a empresa para que possa ser analisado o problema. Mas, quanto à coloração, podem ser 2 situações: pressão da água ou a tubulação em que a água passa até chegar na torneira. A água, aos nossos olhos, ela é incolor, totalmente incolor, quando nós pegamos um copo de água. Só que ali dentro
tem várias substâncias, vários sais minerais. Tem ferro, tem manganês, tem várias que, à medida que ele está passando pelas redes, eles vão devagarzinho sedimentando. E ele reage. Quando a rede esvazia e ela volta novamente a pressão de água, né, impulsionando ali dentro das redes, ela faz com que esse material, que aos pouquinhos vai sedimentando na tubulação, ele solte. E aí pode provocar alguma alteração na cor. Cliente que detectar isso, a gente pede que entre em contato conosco para que a gente faça a apuração pontualmente na sua casa. E às vezes pode acontecer de ser eventualmente, né, vindo das nossas redes, mas às vezes pode ser também devido a caixas d'água de cliente. Pois é, Ludmila, está aí a resposta, então, da Copasa diante desses questionamentos, a superintendente aí falando dessa situação que tem sido muito recorrente em Patos de Minas, né? Em bairros diferentes, essa coloração chegando e deixando, é claro, né, o consumidor bastante preocupado e indignado com essa água turva, né, com a coloração que não é a natural da água, né? Será que todo mundo está com a caixa suja, daí? Que coisa, hein? Porque no momento a gente tem todos os motivos para questionar e com toda a autoridade possível a Copasa, pois temos uma qualidade questionável sim da água, temos interrupções sem nenhum tipo de aviso, racionamentos aí, porque vivemos sim racionamento em Patos de Minas, não dá para a Copasa tentar aí remendar a costura e remendar o soneto, porque não tem jeito. Tivemos sim, e agora aumento da tarifa por conta do tratamento de esgoto, um combo aí que nos deixa completamente assim indignados, né, com a Copasa, mas se a gente vai ter aumento na tarifa, precisamos de ter um mínimo da companhia que é qualidade, e não uma resposta padrão. Caso você não esteja satisfeito com o serviço, que nos questione. Algumas semanas nós mostramos aqui no NTV News o caso da Mariana, da dona Dalva, que receberam uma conta 3 vezes mais cara. Elas fizeram exatamente o que a Copasa pediu que elas fizessem. Sabe o que aconteceu, Adair? Nada até agora. Elas tiveram que pagar a conta muito mais cara. O técnico da Copasa foi lá, mas não deu conta de entender a situação, e para que elas não tivessem a conta cortada, para que não tivessem a conta cortada, tiveram que pagar muito mais caro a conta de água e nada resolvido. Não adianta a resposta padrão, é preciso ação, é preciso que as autoridades ajam, busquem, cobrem, porque como está o serviço é totalmente ineficiente, isso é fato. Muito bem. Ô Ludmila, a gente mudando de assunto aqui, vamos para a política, porque o prefeito eleito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, ele se reuniu agora há pouco com os candidatos eleitos para o Legislativo patense, né? E a gente foi para lá para cobrir, para saber de perto como é que foi, né, esse encontro aí do prefeito com os novos vereadores. O Rafael Ribeiro traz aí as informações para a gente sobre esse encontro, então. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Bom, essa reunião que aconteceu na noite desta segunda-feira foi a primeira para parabenizar os candidatos a vereadores que foram eleitos esse ano. Inclusive, é como se fosse uma recepção do prefeito Luiz Eduardo Falcão, novo prefeito de Patos de Minas, eleito pelo Podemos. Exatamente, respeitando a independência dos poderes, do Executivo e do Legislativo, mas me apresentei, procurei estabelecer com os vereadores eleitos a melhor relação possível, parabenizei eles pessoalmente pela eleição, não é fácil, nós tivemos aí 9 vereadores eleitos que nunca haviam se candidatado a nenhum cargo, 4 vereadores que já foram vereadores em outras legislaturas, mas estão retornando agora, não deixa de ser também uma renovação, e apenas 4 reeleitos, que também estão de parabéns, porque tiveram o seu trabalho reconhecido. Então o intuito aqui hoje é simplesmente me apresentar melhor, me colocar à inteira disposição da Casa de Leis, né, a Câmara Legislativa, e também ouvir deles um pouco
do que eles perceberam durante a campanha e do que eles entendem que é mais importante para a cidade e reforçar esse compromisso que a população manifestou muito claramente nas urnas. É uma renovação grande, então o intuito maior dessa reunião aqui é para que a gente esteja alinhado à vontade popular, para que a gente faça tudo aquilo que for possível para deixar o povo de Patos de Minas respaldado pelo prefeito e pelos vereadores. E qual proposta que você deve conversar com os vereadores para que esse relacionamento ele seja duradouro e seja pacífico durante os 4 anos? Transparência, honestidade acima de tudo, uma relação muito aberta, de diálogo, só que respeitando também a independência, como eu disse, do Poder Legislativo. A gente tem que entender que a eleição passou e agora é Patos de Minas, todos por Patos de Minas. Então as disputas ficaram para trás, as diferenças partidárias ficaram para trás. Nós não podemos ter divisão, não podemos ter briga, a gente precisa ter rapidez nas decisões e atender a população que espera essas decisões do poder público de Patos, principalmente o executivo e o legislativo. Quanto à nossa equipe, não há nenhuma definição. Até o momento a gente não iniciou a montagem da equipe, secretários, diretores, nós estamos focados na transição. A transição está iniciando agora, existe um prazo pela legislação municipal de 30 dias, até 30 dias para se fazer essa transição, então nós vamos fazer um levantamento completo da situação orçamentária, financeira da prefeitura, toda a estrutura, o que tem, o que não tem, o que precisa ser mudado, na nossa opinião. Então, depois desse diagnóstico, aí sim nós vamos montar a equipe e, como foi falado durante a campanha, e é o que a gente acredita, nós faremos isso de forma técnica. Obrigado, Luiz Eduardo Falcão. Novo prefeito de Patos de Minas falou com a nossa reportagem a respeito dessa reunião, que segundo ele é informal, para parabenizar os novos vereadores, aí líderes do Legislativo Municipal. As imagens são do Diego Braga, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. É com vocês nos estúdios. Obrigado, Rafael. Ô, Ludmila, essa aproximação do Falcão com o Legislativo, essa costura, né, ela é necessária, uma vez que nós aí estamos nos aproximando já do novo mandato, né, dessa nova administração para Patos de Minas, e o gestor ele precisa realmente estreitar esses laços aí, Câmara-Prefeitura, né? Pois é, Odair, porque a gente sabe muito bem, não adianta ter a caneta na mão porque o prefeito, o governador, o presidente não governam sozinhos, eles precisam, no caso dos prefeitos, dos vereadores da Câmara Municipal, e esse encontro é justamente para isso, aparar qualquer tipo de aresta nesse primeiro momento, porque é outra coisa também quando se começa, quando ali haverá as aproximações, quando haverá entendimento diferente entre os próprios pares no legislativo, mas é um primeiro encontro necessário para que se possa evoluir num diálogo. A gente sabe que é preciso de ter aí divergências de ideias, de pensamentos, só assim que a gente encontra também algum tipo de crescimento. Mas é preciso unir esses esforços e esses pensamentos quando se pensa num bem comum ou da maioria da população. O novo prefeito que ainda não divulgou a lista de quais serão os secretários, de quem serão, como é que será composta essa equipe de governo, né? E nem da própria transição, né, da comissão de transição aqui, que é necessário já para entender como está a máquina pública, tomar pé da situação, para que quando esse novo governo assuma, tenha uma ciência do trâmite do governo e não somente após estar no poder. Muito bem, com essa a gente encerra a nossa edição de hoje, né, Ludmila? Terminamos sim, mas a gente volta amanhã a partir das 11h30, no 30 Minutos. Lembrando também que estamos sempre atentos lá no nosso site, patosja.com.br, levando todas as informações para quem acompanha sempre um jornalismo sério. Obrigada a todos pela companhia, beijo, boa semana e tchau, tchau. Outras notícias, você ouviu aí, né? A dica dela, patosja.com.br. O NTV News volta amanhã às 19 horas. Até lá.